a cúpula dos líderes do G7. Serão 3 dias de reuniões. O presidente Lula participa como convidado a partir de amanhã. Além dos países que integram o G7, há outros convidados. Então, o Brasil foi convidado, a Índia, a Ucrânia, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estando lá presencialmente também, o Papa Francisco, o presidente da Argentina, Javier Milei, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan também. Então, é uma oportunidade dos líderes mundiais sentarem à mesa para debater temas atuais da geopolítica. Entre eles vão falar sobre a crise migratória, sobre o avanço da inteligência artificial e sobre isso até o Papa Francisco vai dar um discurso, sobre a inteligência artificial, questões econômicas, a influência da China e, claro, eles também vão debater as 2 guerras que estão em andamento no Oriente Médio e também no leste da Europa. Do Oriente Médio, eles vão falar sobre o acordo de cessar-fogo que foi aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU no início dessa semana, mas segue travado por demandas feitas pelo grupo extremista Hamas a Israel. Então, isso ainda não avançou. E sobre o leste da Europa, vão falar sobre o avanço militar da Rússia em cidades importantes da Ucrânia, principalmente Kharkiv, que é a 2ª maior cidade ucraniana, e formas de ajudar o governo ucraniano, uma vez que a gente está falando ali de reunião de países aliados da Ucrânia, E sobre isso, nesta manhã, já houve a informação que os líderes do G7 concordaram em fornecer à Ucrânia um montante de dinheiro de fundos russos que estão congelados no continente europeu. São ativos que foram congelados por conta das sanções do Ocidente contra Moscou por conta da guerra, um congelamento que aconteceu em 2022. Estes fundos congelados ainda estão gerando rendimentos e é o dinheiro desses rendimentos que será destinado para a Ucrânia para se defender e também reconstruir o território atingido por ataques russos. A gente está falando de um montante, por enquanto, que será enviado de 50 bilhões de dólares. É isso que foi acordado, portanto, entre os líderes do G7 e ainda hoje deve haver um pronunciamento oficial dos países sobre essa temática. Vale lembrar também que essa cúpula do G7 acontece, como eu disse anteriormente, o presidente Lula falou sobre o avanço da extrema-direita na Europa, e com alguns governos ameaçados. É o caso de Emmanuel Macron, presidente francês, que está por lá e vai enfrentar eleições ainda no final deste mês. Olaf Scholz, que também foi derrotado no Parlamento Europeu, está ali, enfrentando essa crise também interna na Alemanha. O Reino Unido, mês que vem, tem eleição também, o Partido Conservador de Rishi Sunak enfrentando crise, ou seja, é uma questão política ali que os líderes, quem sai fortalecida mesmo é a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, ela que é de um partido de extrema-direita, está toda ela se colocando ali como uma líder que está com um governo estável, se a gente comparar com os outros países do G7, meninas. Então, ao longo do dia, a gente vai acompanhar todos os desdobramentos do presidente Lula na Suíça, dos líderes do G7 na Itália, e eu atualizo aqui para vocês. Bacana. Reunião importante para o presidente Lula participar, já que o Brasil preside o G20 ainda nesse ano aqui no Brasil, então, encontro importante. Além disso, Regina, já a gente vai falar sobre